Olá, o Salto para o Futuro está no ar. E no programa de hoje a gente dá início à série Avaliação, um tema polêmico. Durante muito tempo a avaliação foi sinônimo de prova, mas o que conhecemos hoje sobre avaliação é algo que vai além de simplesmente aplicar provas ou dar notas. É um processo que está presente em diversos segmentos da nossa vida, uma prática que nos ajuda a tomar decisões e a seguir novos caminhos. As finalidades, as concepções, os desafios da avaliação é o que você vai ver nesta série que começa agora. Veja o que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. O Salto pergunta: o que é avaliação? Como e por que avaliar? Saiba o que pensam pesquisadores e especialistas a respeito do tema. A avaliação também é o assunto de um debate com professores aqui no nosso estúdio. E os alunos, o que pensam sobre a avaliação? E a entrevista de hoje é com o professor Almerindo Afonso, da Universidade do Minho, em Portugal. Eu sou, digamos, um fã da avaliação formativa, por várias razões. Porque a avaliação formativa respeita mais o professor como profissional. Começa agora mais um Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Imagine um campeonato de futebol. O técnico precisa conhecer bem seus adversários para escolher a melhor tática. E mais, ele tem que avaliar os pontos fracos e fortes do próprio time para decidir qual a melhor estratégia para vencer a partida. Agora pense na sua casa e no seu orçamento, ali contado. É preciso avaliar e selecionar que produtos são essenciais para a alimentação e a higiene, por exemplo. Sem deixar de lado, claro, os investimentos em cultura e lazer. Em todos esses casos, itens como preço e qualidade pesam na hora das escolhas. Estes são alguns exemplos de como a avaliação, em seu sentido amplo, está presente no nosso dia a dia. Mas como podemos defini-la em relação às práticas escolares? O Salto para o Futuro conversou com alguns pesquisadores e eles falam dos sentidos da avaliação escolar e explicam como e por que avaliar. Veja na reportagem. Avaliação, palavra que quase sempre costuma vir acompanhada de ansiedade e, por que não, de um frio na barriga de muitos alunos. Mas o que diversos pesquisadores em educação vêm apontando há alguns anos é que avaliar é muito mais do que estabelecer notas e conceitos aos estudantes. A função da avaliação, ela deve ser a função de contribuir para que possam ir sendo feitos ajustes ao longo dos processos, tanto do processo de ensinar quanto do processo de aprender, dos processos, dessas práticas, e fazendo pequenos ajustes para que, de fato, se as pessoas que estão na escola para aprender, o papel da escola é ensinar as pessoas, aquilo que elas deveriam estar ali aprendendo. Então, a avaliação, ela deve ter essa função, não a função de mapear, não a função de classificar ou de hierarquizar, mas a função de ir fazendo ajustes desses processos para que as pessoas lá, as crianças, os jovens, possam de fato estar aprendendo. Mas nem só os alunos são avaliados. Os diversos segmentos que fazem parte da educação também passam por processos de avaliação. Nós podemos pensar numa avaliação da instituição, que está ligada aí, essa avaliação da instituição está ligada ao projeto político-pedagógico, a avaliação do próprio acompanhamento do projeto político-pedagógico. Depois nós podemos pensar numa avaliação do sistema, onde a gente está olhando o conjunto das escolas, não uma escola isolada, E algumas dessas modalidades, ela pode ser feita internamente ou externamente. Por exemplo, a avaliação institucional, ela pode ser interna se o próprio grupo faz isso através do projeto político-pedagógico. Ou pode vir alguém de fora com esse fim de avaliar a instituição como um todo. A avaliação do sistema, de modo geral, ela é externa porque você tem que pegar o conjunto das escolas. E, de novo, a grande questão não é tanto a modalidade da avaliação, mas a sua finalidade. A avaliação escolar, ela implica algumas dimensões. Eu posso falar da avaliação escolar em relação à dimensão, uma dimensão macro da avaliação, numa perspectiva
mais ampla, quando eu falo das avaliações externas, dos grandes sistemas de avaliação. Eu posso falar da avaliação institucional, que é uma avaliação que estaria no nível meso, que seria uma avaliação em relação aos projetos pedagógicos das redes ou das escolas, dos professores, do trabalho dos professores, e falar de avaliação da aprendizagem, que é a avaliação que, como o nome já diz, ela vai tratar do quê? Da aprendizagem das crianças, dos jovens, dos estudantes. E os pesquisadores afirmam: as diferentes formas de avaliação têm o mesmo objetivo: garantir que os alunos aprendam. A finalidade da avaliação é fazer crescer, né? Inclusive na origem da palavra avaliação, a gente pode ter uma vinculação com vida. Então a avaliação é aquilo que dá vida, que ajuda a vida a despertar, a fluir, né? Então a avaliação ela é feita sempre para que a gente possa melhorar, que a gente possa avançar, para que a gente possa se realizar mais, né? Fazer mais e melhor. Tá? Isso em todos os campos da vida, inclusive na sala de aula. Realmente, falar em avaliação é falar de algo que está intimamente ligado ao dia a dia de alunos e professores. E é exatamente para saber o que alguns profissionais da educação pensam sobre avaliação que recebemos um grupo de professores aqui no nosso estúdio. O grupo é formado por professores de escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro. É um prazer receber vocês hoje aqui no Salto para o Futuro. Para começar essa conversa, é importante ouvir vocês a respeito da importância da avaliação para a prática pedagógica. Por que é importante avaliar? Eu penso que é importante avaliar porque a avaliação ela te indica um caminho a seguir, né? Ela é indicativa de um caminho. Todo um processo ele precisa ser avaliado e precisa de uma avaliação inicial e uma avaliação durante esse processo, né? Você tem um objetivo final e você precisa saber se você está no caminho certo, o que é preciso para que você consiga alcançar o seu objetivo final. Por isso, a avaliação é importante. Alguém tem outra observação sobre a importância da avaliação? Eu acredito que seja importante avaliar como tomada de decisão, né? A gente prepara um diagnóstico, o processo todo de avaliação funciona aí para a identificação do que melhorar e a partir dali a decisão a ser tomada. Então se a gente não tem a decisão, a gente tem um processo interrompido. E se a gente não tem o diagnóstico, a gente também não sabe para que caminho seguir. Na opinião de vocês, quais são as características de uma avaliação que possa contribuir de fato para o processo de ensino e aprendizagem? Uma avaliação que alcance todo o grupo, né? Uma avaliação não pode ser homogênea. Ela tem que alcançar todos os níveis de aprendizagem, todos os níveis estabelecidos dentro daquela turma. Agora, quando a gente conversa com especialistas na área de educação, com educadores também, é muito comum ouvir críticas a esse modelo de avaliação mais tradicional, mais difundido nas escolas, porque, segundo esses especialistas, esse modelo acaba privilegiando uma avaliação sobre o que o aluno não sabe, em vez de avaliar de fato o que o aluno aprendeu ao longo do processo. Considerando o que vocês nos disseram aqui hoje, nessa conversa, o que precisa mudar nesse sentido? O que mais precisa mudar nesse sentido para que a gente caminhe de fato para essa avaliação que potencialize, na verdade, os saberes que os alunos já construíram? Em cima do que eu falei anteriormente, por exemplo, um trabalho feito, a avaliação feita em cima de portfólios. Eu acho que o professor precisa qualificar o material que ele tem. Qualificando aquilo que ele tem, ele vai conseguir sair só da quantidade, da nota pela nota. Mas o que você quer dizer quando fala em qualificar? É valorizar justamente aquilo que o aluno conseguiu. Eu queria perguntar também para um outro lado. Como é que esse professor se qualifica para entender melhor o que é uma avaliação? Como a nossa avaliação é classificatória, né, tem sido e é difícil convencer que não seja, dizer que ele não vai para frente porque ele não atingiu a nota tal é mais fácil do que a Flávia descrever para o pai que ele ainda precisa avançar nisso naquele sentido. Então, eu acho que é um processo de formação inteiro, né? Nós, professores, temos a parte, mas é uma parte que não é possível de ser feita sem que várias outras também sejam, né? Eu trabalho na coordenação,
junto a professores. E a resistência dos professores em mudar esse sistema é muito grande. Mas a resistência vem por quê? Porque não conhece. Nós trabalhamos nessa escola, é uma escola de educação infantil na Baixada Fluminense, com os descritores. E foi muito pelo achismo. Eu vi professores respondendo os descritores por achismo. Eu acho que o fulaninho corresponde melhor a esse ponto aqui. Eu acho que ele corresponde melhor aqui, sem conhecer a turma, sem fazer esse trabalho avaliativo. Porque, como nós já falamos aqui, dá trabalho. O professor acompanhar todos os dias dá trabalho. Então é mais fácil eu classificar quem é o melhor e quem é o pior, eu colocar de lado aquele que é pior, né? Esse é mais fácil do que eu ter todo esse envolvimento com a minha turma. A avaliação, na verdade, né, eu, enquanto professora, nós temos um papel a cumprir. E esse papel, na verdade, vai acontecer através da busca. Eu acho que o professor ele tem que ser um eterno aluno. O professor ele tem que buscar, ele tem que ler, ele tem que se atualizar. Porque não adianta, de repente, eu ficar ali inserido na minha prática de sala de aula e as coisas estarem acontecendo, outras práticas sendo desenvolvidas, às vezes, de outros colegas que estão funcionando. Né? Eu tenho que descobrir o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas para que eu saia desse contexto que eu estou inserida, eu tenho que buscar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que estar sempre sendo uma aluna. Eu acredito que para esse processo, né, de avaliação ele ser mais eficaz para o professor, ele tem que se dispor também do que seria, vamos dizer assim, a autoridade do professor, quando ele propõe a avaliação, quando ele determina como vai ser essa avaliação. Eu acho que se o professor tem esse canal de comunicação com seus alunos para tentar estabelecer uma avaliação que os alunos possam considerar também mais eficaz, eu acho que é um caminho também mais consciente. Toda vez que eu penso em avaliação, eu acho que essa é a atividade pedagógica a mais importante dentro da escola. Então, assim, não digo que me dá trabalho, mas é uma coisa tão complexa que quando eu me deparei na primeira turma, que eu vi que eu tinha que dizer no final do ano letivo se aquelas crianças tinham aprendido ou não, eu me vi desesperado, assim, de cabelo em pé, por não saber, por achar que mesmo sendo professor, eu não tinha o direito de chegar no final do ano e falar: o meu aluno aprendeu, o meu aluno não aprendeu. É assim, é uma atividade diária, a cada minuto, a cada segundo. Então, eu não vou avaliar só o meu aluno fazendo uma pergunta ou fazendo uma prova. Eu vou no refeitório avaliar se ele aprendeu o hábito de higiene que eu comentei um dia numa aula. Então, eu vou saber se ele está fazendo aquilo. Eu vou vendo as atitudes dele, eu vou saber se ele aprendeu ou não. Aí nisso eu já vou registrar. Não preciso necessariamente utilizar uma prova, um teste. Então, acho que assim, avaliar é complicado, é a coisa mais difícil que tem para o trabalho do professor, acho que é avaliar. Vale lembrar que o debate continua. No programa de amanhã, a gente conversa com os professores sobre a relação de pais e alunos com a avaliação. Não perca! Agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Mas não saia daí, depois do intervalo tem muito mais. Um grupo de alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro avalia os processos de avaliação. O Salto para o Futuro está de volta e no programa de hoje a gente fala sobre o que é avaliação. Na reportagem que você acompanha a seguir, vamos conhecer diferentes concepções de avaliação e saber quais os impactos desses processos no desenvolvimento dos alunos e também no trabalho dos educadores. Ao longo de todo o ano letivo, acontecem diversas situações de avaliação na escola. Embora a finalidade da maioria das avaliações seja a de verificar a aprendizagem dos estudantes, existem concepções distintas desse processo. Depois de um determinado tempo, eu vou olhar e vou ver os resultados, os produtos
que resultaram daquela aprendizagem ao longo daquele tempo, né? Então, seria, por exemplo, na escola, eu trabalhar com, ao longo de, por exemplo, um bimestre, um trimestre, com testes e provas, e ao final eu vou olhar os produtos, os resultados desses testes, dessas provas, dos trabalhos, enfim, dos exercícios de avaliação. E, na maioria das vezes, o que as escolas fazem é fazer um somatório, tira-se uma média e tem um resultado ao longo daquele tempo, né? Então, isso seria avaliação somativa. Já a avaliação formativa, ela é uma avaliação que está preocupada com os processos de aprendizagem, né? Então, ela quer olhar ao longo do tempo esse processo, os percursos que foram sendo feitos pelas crianças, pelos jovens, né? E podendo fazer esses ajustes. Você utiliza o termo, o conceito de avaliação diagnóstica quando você vai começar um trabalho. Então, o diagnóstico vem daí. Eu faço um diagnóstico de como a situação se encontra no início do trabalho a ser realizado. Processual é quando você vai acompanhando o processo da educação, como que ele está se dando, quer dizer, o que a gente está fazendo que está dando certo, o que a gente está fazendo que está deixando a desejar, como que a gente faz para melhorar, né, o que a gente está fazendo. Então, isso eu chamo de avaliação processual, diferente da diagnóstica. São concepções distintas. Quer dizer, se eu trabalho numa perspectiva classificatória da avaliação, eu, muitas vezes, não levo em consideração esse processo, esse caminhar dessa criança, né? E se eu trabalho numa perspectiva mais formativa, a avaliação formativa não vai estar preocupada com a classificação, ela vai considerar esse processo dessa criança e avaliar ela com ela mesma, e não ela com a outra criança. E quais seriam os maiores desafios dos professores na hora de fazer a avaliação? Acho que a nossa dificuldade maior está em fazer desta avaliação uma avaliação coletiva. Fazer da escola um projeto coletivo de educação, ou seja, um planejamento de onde a gente quer chegar na escolaridade, que aquela instituição está se dedicando, né, o trabalho dessa instituição, onde que a gente quer chegar e construir um processo de avaliação formativa que seja um processo coletivo, né? E aí entraria um outro conceito que a gente trabalha muito, que é da avaliação emancipatória, né? Aquela que serve para construir a autonomia da instituição, a autonomia dos professores, a autonomia dos alunos no processo educacional. Me parece que falta, sim, entender a escola como o locus da formação do professor, quer dizer, é ali que o professor se forma nesse cotidiano e que, para isso, o professor precisa de tempo. Ele tem que ter tempo para sentar com seus pares, para, de fato, se formar uma equipe de trabalho e essa equipe poder discutir os entraves, os problemas, os sucessos, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então, transformar a escola nesse espaço de reflexão. E essa é uma questão que ultrapassa os muros da escola. A avaliação ainda é vista por parte da sociedade como se o objetivo fosse apenas o de aprovar ou reprovar o aluno. Uma ideia que compromete tanto o trabalho do professor quanto o processo de aprendizagem dos estudantes. Há um entendimento ainda na sociedade, de um modo geral, assim, que a avaliação ela deveria mesmo ter esse caráter classificatório. Ela serve para isso, né? Que a sociedade é feita de pessoas muito boas e pessoas com muitas dificuldades, né? E não considerar as diferenças entre as pessoas não são boas em tudo, não são ruins em tudo, né? E poder lidar com essas coisas de uma maneira muito mais tranquila, né? E agora vamos conferir em loco como são desenvolvidas as práticas de avaliação na escola. Se criança governasse o mundo. Esse é o título do livro, usado em uma atividade que a gente veio acompanhar hoje, aqui na Unidade 1 do Colégio Pedro II, no bairro do Engenho Novo. A gente vai agora pensar
se vocês fossem os presidentes do Brasil. Se vocês pudessem ter a chance de governar um país, o que vocês iriam fazer? Mas antes de vocês começarem a fazer esse trabalho, eu vou ler o livro para vocês. Sempre as atividades, né, propostas, elas têm sempre um objetivo bem claro, né? E que é sempre desenvolver o senso crítico, né, na criança. E essa atividade, né, proposta pela professora Flávia, ela desenvolve isso na criança. Flávia, o tema das eleições já estava presente na conversa das crianças? Já. A gente já estava conversando das eleições desde quando elas começaram a estar no tema do Brasil. Primeiro, a grande proposta é debater com as crianças os problemas do mundo. As crianças precisam ter um olhar acerca do mundo maior do que só o olhar que eles têm da infância. Então, não deixar de ser criança, mas pensar sobre os problemas do mundo, ter um olhar crítico sobre as questões que acontecem no dia a dia deles. O objetivo também é proporcionar a eles um momento de sistematizar e de vivenciar a escrita e a leitura, porque eles debatem sobre o mundo, vivenciam situações que são significativas, porque as experiências de vida deles são significativas para as crianças, e aí trazem para a escola essas situações e aí registram, sistematizam, escrevem sobre elas. O que vocês estão botando aí? Hospital é com H. De que forma a avaliação dessa atividade foi pensada? Primeiro que eu vejo a avaliação, e principalmente de uma turma como do primeiro ano, como um processo e não como um produto. Então, essa daqui foi uma atividade em que eu não pensei numa avaliação, mas em que eu estava avaliando como que essas crianças estavam escrevendo, como que elas falam para o grupo, como que elas estão articulando, como que elas estão pensando. Então, essa atividade também me ajuda a olhar essas crianças não só nos moldes formais das provas, das avaliações, mas olhar ela no desempenho global. Quer dizer, a tua proposta é analisar o dia a dia, todos os tempos, em todos os momentos, de diferentes maneiras. Muito legal. Eu gostei. Legal. E o que você aprendeu hoje? Que se a gente for presidente, a gente não pode pensar só em si mesmo. A gente tem que pensar nos outros. Aprendi muitas coisas sobre ajudar as pessoas, coisas assim. Eu aprendi que é muito legal salvar o mundo e é muito legal ser presidente. Alunos concentrados, silêncio na sala, professor acompanhando atentamente a aplicação da prova. Cenas de um momento de teste para uma turma de alunos. Essa é uma das mais conhecidas etapas do processo avaliativo. Mas será que deve ser somente assim? O que pensam os estudantes sobre o modo como são avaliados? Quando os alunos analisam os métodos de avaliação da escola, no lugar do silêncio, o que existe é muita discussão. É o que acontece em um debate com alunos do 5º ano do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Confira. Bem, hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre avaliação. Então, antes que a gente se organize para falar como a gente se sente sobre esse assunto tão polêmico, nós vamos fazer uma folhinha de atividades que eu acho que vai ajudar na hora que a gente for conversar sobre o assunto. Tá bom? A gente responde umas perguntas sobre a gente. E no final, a gente dá uma nota para tudo que a gente fez nas aulas de ciências. A gente trabalha em grupo, a gente não senta cada um sozinho em um canto, aí a gente responde na folha direto. E a partir dessa folha, eles preencheriam a folha e nós conversaríamos sobre a avaliação, que no caso é o assunto que a gente está debatendo. A Alice perguntou assim, Virgínia, é para puxar o seu saco ou pode ser honesto? É para ser honesto, tá? Vamos falar aquilo que nós sentimos em relação ao assunto, senão não tem porquê da gente estar aqui. Não pode ficar tímido, não. Traz um pouco o aluno para essa discussão, porque a avaliação sempre parece uma coisa que é de fora, que é alguém que está avaliando o outro. E o aluno, ele também participa desse processo. As pessoas levantam o dedo e ela escolhe quem fala.
Aí a pessoa fala, aí depois ela escolhe outra, depois vai indo. Aí depois ela pergunta a outra, aí ela escolhe uma e as pessoas vão falando as respostas que ela escreveram no papel. Eu queria começar pelo número 5. Eu já dei uma olhadinha em alguns desenhos, algumas falas, e foram bem interessantes. Que é um assunto, assim, prova. E aí, quem gostaria de falar? Como vocês se sentem quando vocês vão fazer uma prova? Quando uma prova é marcada? Então, vamos lá. Gabriele. Eu me sinto nervosa, mesmo sabendo que eu estudei para a prova. Eu fico nervoso porque teve uma prova que eu só tive um dia para estudar. E eu fico me lembrando dessa prova, aí a partir de agora eu sempre estudo para as provas, para não tirar uma nota ruim. Fico um pouco nervosa, mas quando acaba a prova, aí eu discuto as questões com meus amigos, e aí, tipo, se ele acerta e tal, eu fico um pouco mais calma. Eu acho muito interessante que eles possam ser ouvidos, que eles também façam parte desse processo, que não seja uma coisa da instituição ou da professora ou do professor. É uma coisa que eles também estão envolvidos, que eles também pensem sobre essa avaliação. A prova, entre outras coisas, ela assusta também porque você tem que fazer a prova sozinho. E quando você faz uma atividade em grupo, por exemplo, você pode trocar com seu colega informações e se você tiver alguma dúvida, fica mais tranquilo, porque aí você, com o outro, você consegue fazer o trabalho. É isso? Quando eu trabalho de grupo, eu prefiro, porque às vezes tem um negócio que eu não sei, e aí outra pessoa pode saber e ajudar também. Mas na hora da apresentação é meio difícil, porque às vezes a gente passa muito tempo fazendo trabalho e nem pensa na hora da apresentação o que a gente vai falar, do que a gente não vai falar, quem vai falar, quem não vai falar. Aí a gente acaba embaralhando tudo e a apresentação acaba sendo pior que o trabalho. Eu prefiro quando tem trabalho de grupo, porque na hora de fazer o trabalho você não está sozinho. Aí se você não souber algumas coisas, tem umas pessoas para te ajudarem. Eu só fico nervoso na hora da apresentação. Então, a gente vai tentando trazer outras formas de avaliar além da prova. Essa tentativa até da autoavaliação, uma das coisas que eu pensei foi de que eles se atribuíssem uma nota. E, assim, foi bem interessante porque, em alguns casos, alguns alunos foram muito rigorosos pela questão do comportamento. Eram alunos, assim, excelentes, mas alunos muito bagunceiros porque eles são muito agitados, né? E, assim, foram extremamente rigorosos com a nota que eles se atribuíram. Eu sempre sou justa quando eu dou minha nota, porque eu sei que eu não mereço 10. Mas eu acho também que eu não mereço um 0, assim. Porque eu estudo, só que eu também não sou uma santa na sala de aula. Então eu me dou tipo um 7, 8, 8,5. Eu tento colocar uma nota que eu acho que eu mereço. Porque eu estudei pra prova, mas eu também tiro muita pelo meu comportamento. Se eu falo muito, se eu participo das aulas, então eu tento fazer as coisas que eu acho que eu faço. Eu não sou, não converso na aula, porque eu sei que eu converso. Então eu me dei 8, por aí, uma nota que não é muito ruim, porque eu também acho que meu esforço é legal. Pergunto muitas vezes o que poderia ser diferente, que sugestões eles me dariam de outras atividades. Uma coisa que eu tenho aprendido é que não é legal subestimar a criança. Às vezes a gente pode achar que eles não estão entendendo, mas eles estão participando e eles trazem sugestões assim muito interessantes. Eu acho que você deveria ver quem foi mais justo. Você deveria ver, tipo, ele falou a verdade, foi justo, então vou dar uma notinha mais pra ele. Eu acho que a nota que bota na autoavaliação não deveria valer, porque senão, tipo, o aluno tirou uma nota muito ruim, sabe que foi mal. Aí bota, eu quero tirar 100. Aí a professora vai lá e aumenta a nota dele. Aí eu acho que não é muito justo. Se eu fosse professor, eu daria nota de acordo com o comportamento, com a nota a nota da prova, com a nota de uns trabalhos que eu daria, a nota do teste, e os trabalhos de casa. Esqueça.
Só que eu não faria a prova. Eu deixaria eles escolherem o que eles iriam fazer. Se seria um trabalho de grupo valendo a nota ou seria a prova individual. Também eu avaliaria se eles se esforçam na aula. Ou se eles ficam brincando a aula toda e só se esforçam mesmo na hora de ter dever. Isso eu avaliaria muito sério. A avaliação, sob meu ponto de vista, não é só essa questão institucional de que é necessário atribuir uma nota para o aluno, mas para eu pensar mesmo aquilo que está dando certo, o que não está, o que eu preciso avançar, o que eu preciso retroceder, enfim, me ajudar a refletir sobre a minha prática docente e pensar futuros encaminhamentos, sempre com o compromisso de que meus alunos aprendam. Chegamos ao final do segundo bloco. Depois do intervalo, você acompanha aqui no Salto para o Futuro uma entrevista com o professor Almerindo Afonso. Mas o Brasil é uma potência emergente do século XXI. Portanto, o Brasil está a começar a ter uma presença cada vez mais forte nos fóruns internacionais, não é? Onde ele próprio vai ajudando a construir essa agenda global. De volta com o Salto para o Futuro no primeiro programa da série Avaliação, um tema polêmico. E a polêmica extrapola fronteiras. No programa de hoje vamos saber o que pensa sobre esse assunto o educador Almerindo Afonso, professor da Universidade do Minho, que fica na região norte de Portugal. O pesquisador é autor de livros como Políticas Educativas e Avaliação Educacional, que analisa as práticas avaliativas em instituições de ensino portuguesas. Nesse bate-papo, os processos de avaliação aplicados no Brasil também são discutidos pelo pesquisador que esteve no país para participar de um evento sobre educação. Professor Almerindo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Salto para o Futuro. O senhor procura investigar a avaliação como um objeto de estudo sociológico. Como podemos compreender a avaliação a partir dessa perspectiva? Um dos aspectos essenciais da sociologia é lidar com as fragmentações sociais, com os eixos de fragmentação. Não é? Eixos de fragmentação que tradicionalmente eram a classe social, e que hoje em dia, para além da classe, nós recorremos cada vez mais às fragmentações ligadas ao género, à raça, à religião, à visão política. Portanto, esses eixos de fragmentação que permitem distinguir grupos diferenciados em termos de lutas, entre aspas, por recursos materiais e simbólicos. Não é? Portanto, essa diferenciação de grupos na base destes eixos, tem uma coisa fundamental, que é a questão do poder. Essas relações de poder ocorrem ao nível micro, por exemplo, na interação pedagógica, não é? A relação pedagógica é uma relação de poder. Nós temos, às vezes, uma visão um bocado ingênua, não é? De que o pedagógico é só alguma coisa que é bom, que é positivo, mas o pedagógico é atravessado. Há muitas pedagogias, não é? De pedagogias mais libertárias ou libertadoras, para pedagogias mais autoritárias, etc. Não é? Portanto, a pedagogia não é sinónimo só de aspectos positivos, não é? Ou de visões promotoras de desenvolvimento ou de emancipação. Ela também pode ser uma forma de regulação. Então, esta avaliação ao nível micro, quando é utilizada pelo professor, é uma forma do exercício do poder do professor. Aliás, quando vemos que tipos de poder é que o professor utiliza, não é? E muitas vezes ele é despossuído de vários poderes. Nós vivemos uma época em que os professores estão a ser despossuídos de muitos poderes e quando há algum incómodo, esse incómodo muitas vezes passa pelo facto de se também querer mudar essa relação da avaliação como uma forma do exercício do poder que muitos professores utilizavam, quer para castigar, quer para
para premiar. Portanto, nós podemos refletir sociologicamente sobre isso. Mas também ao nível meso, ao nível da escola como organização, como instituição, as relações também são relações de poder, muitas delas, não é? E a avaliação ao nível macro, não é? Tem sido também um dispositivo utilizado pelo poder. Quando falamos das políticas educacionais, das políticas públicas, do poder aqui, já não é um micropoder do Foucault, mas é um macropoder, ou mesmo o poder mega, quer dizer, o poder que vem da agenda da globalização, que vem, não é? Que não se sabe muito bem definir, mas que a gente sabe que está para além do Estado Nacional, não é? E que vai condicionando também as práticas, as orientações, etc. E a avaliação está nestes, digamos, ao nível micro, meso, macro e mega. Não é? Como o senhor vê, então, o cenário brasileiro? O Brasil está numa situação diferente, por exemplo, da portuguesa, porque a situação portuguesa, nós, para além da agenda global a que estamos sujeitos, da globalização tout court, nós estamos sujeitos também à agenda da integração na União Europeia, que nos condiciona, de alguma forma. O Brasil, nesse aspecto, não está subordinado a essa agenda, embora pudéssemos falar do Mercosul, como é que está a questão da construção do Mercosul. De qualquer forma, é uma construção que ainda é mais tardia do que, não é? Está mais atrasada, entre aspas, não é? Não está tão avançada como, por exemplo, a da União Europeia. Mas o Brasil é uma potência emergente do século XXI. Portanto, o Brasil está a começar a ter uma presença cada vez mais forte nos fóruns internacionais, não é? Onde ele próprio vai ajudando a construir essa agenda global. Portanto, já não é um consumidor passivo dessa agenda e, eventualmente, ele poderá ter mais responsabilidade nisso também, não é? Pela sua posição no contexto mundial, pelo facto de ser um país com uma força extraordinária neste século, como sabemos, quer dizer, não é? O Brasil está hoje a participar muito ativamente em lugares de decisão que não participava, não é? E, portanto, há, da minha parte, também uma expectativa de que o Brasil possa ter uma palavra muito mais decisiva a resistir ou a negar, não querer, eventualmente, certas agendas, que se cumpram certas agendas. Como pode ampliar essas mesmas agendas. Portanto, ele está nessa posição, enquanto que países como Portugal têm menos capacidade de manobra na decisão relativamente a essas agendas, ou países que estão em situações mais periféricas, não é? Muito se discute no Brasil se há, de fato, uma relação direta entre a avaliação de sistemas de ensino e melhoria da qualidade da educação. O senhor é favorável à adoção da avaliação em larga escala? Se pensarmos a qualidade como aquilo que é mensurável, como conhecimentos científicos e técnicos, do domínio cognitivo, sobretudo, não é? Bom, então eu diria que essa qualidade poderá ser captada de alguma forma através de alguns indicadores em uso nesses sistemas de avaliação em larga escala, não é? Que às vezes são tecnicamente muito bem feitos. Por exemplo, o programa PISA é um programa extremamente bem elaborado do ponto de vista técnico, não é? Portanto, não está em causa a questão... As pessoas que fazem essa avaliação sabem o que estão a fazer. Portanto, não é uma coisa feita à toa, não é? São formas de avaliação standardizadas, aferidas, validadas, portanto, que passam por processos metodológicos de afinamento, não é? No sentido de medirem, entre aspas, aquilo que supostamente querem medir. Ora, o que eu questiono é que o processo pedagógico, o processo educativo, não tem só essa dimensão, embora essa dimensão seja importante. Para mim, uma escola com qualidade é uma escola com qualidade científica, pedagógica e democrática. Estas três qualidades não podem ser separadas uma da outra. Ora, o que temos vindo a assistir em algumas agendas neoliberais e neoconservadoras é a separação, a qualidade democrática separada da qualidade científica e da qualidade pedagógica. Penso que o grande desafio é juntar essas qualidades e dizer, essa escola, pública ou privada, só tem qualidade se for democrática. E ela só é democrática se ensinar os alunos aquilo que deve ser ensinado.
E aquilo que o aluno tem como expectativa e as famílias têm como expectativa de aprender na escola, devem aprendê-lo. Não deve haver um currículo para os pobres, um currículo para os ricos. Não é? Há alguma coisa que é comum a todos os cidadãos e todos têm que aprender. E, portanto, o grande desafio é que a escola pública ou privada crie as condições, tenha as condições para todos aprenderem aquilo que é suposto aprender. O senhor é um pesquisador conhecido por buscar um distanciamento da avaliação como algo apenas técnico, como o senhor acabou de apontar, outras dimensões dentro desse processo, né? Eu creio que os professores têm que... eu acho que eles já têm essa consciência, não é? Que a avaliação, que eles precisam dominar também as questões técnicas e metodológicas da avaliação, como se faz uma prova, como se corrige uma prova. Não é? Muitas vezes isto não é ensinado nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação, de graduação, mesmo de mestrado, não é ensinado. E isso deve ser ensinado, deve ser refletido, não é? Porque é diferente você fazer uma prova em que a primeira pergunta é a pergunta mais difícil, não é? Ou fazer uma prova em que a pergunta mais difícil vem depois de perguntas mais fáceis, por razões óbvias. Porque há alunos que, ao lerem a prova e depararem-se com a pergunta mais difícil da prova, se desmotivam automaticamente. Portanto, há aspectos que passam por aspectos metodológicos e técnicos também. Mas a avaliação tem aspectos éticos. Eu não posso fazer uma prova ou um teste, um exame, qualquer forma de avaliação para medir conhecimentos científicos e depois, na hora de corrigir essa prova, porque o meu melhor aluno não teve a nota que eu esperava, não é? Ou, ao contrário, porque o pior aluno, no sentido do aluno que me dá mais trabalho, que chega sempre atrasado, que perturba mais a sala, etc., que teve uma nota excelente, eu depois na nota consiga embutir aspectos de comportamento naquilo que está apenas a ser avaliado como um aspecto cognitivo. Não sei se me faço entender. Portanto, porque eu, para avaliar comportamentos, os alunos têm que perceber e as famílias têm que saber o que é que está sendo avaliado. É nesse sentido que o seu trabalho aponta para a avaliação formativa articulada com a comunidade escolar? Como é que seria essa proposta, professor? Eu sou, digamos, um fã da avaliação formativa, por várias razões. Porque a avaliação formativa respeita mais o professor como profissional. Enquanto que o exame externo, de alguma forma, pressupõe alguma desconfiança da sociedade em relação ao sistema, em relação aos professores, a avaliação formativa pressupõe que o professor é reconhecido como alguém que tem autonomia profissional suficiente, conhecimento suficiente, preparação suficiente para que o Estado e a sociedade confiem nele para poder avaliar. Se bem que eu quero também lembrar que o Estado tem todo o direito de avaliar as escolas e, portanto, de fazer essas avaliações externas. Eu não questiono o direito da sociedade e do Estado de fazer essas avaliações. O que eu questiono é a justificação que é dada para essas avaliações, que não coincide exatamente com aquela que eu gostaria que fosse a justificação, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que quem conhece melhor o aluno são os professores. E se o professor fizer avaliação formativa, os professores que fizerem a sério a avaliação formativa terão mais condição de dizer como é que está o sistema educativo, porque conhecerão melhor os alunos do que se apenas se atenderem aos resultados de exames internacionais ou nacionais que são feitos esporadicamente, muitas vezes até por amostragem, e, portanto, que têm uma função que é importante, mas que não resolve toda a complexidade do ato pedagógico da educação na sua verdadeira dimensão, que implica um professor como um todo, um professor completo, uma professora completa no ato de ensinar e, obviamente, também responsabilizado por isso. Responsabilidade no sentido de que deve prestar contas do seu trabalho. Professor Almerindo, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço.
A dimensão social da avaliação escolar, tema que o professor Almerindo Afonso abordou ao longo da entrevista, nos mostra como o assunto pode ser analisado sob diversos pontos de vista, Bárbara. E é esta diversidade de visões, Murilo, que mostra como esse tema é desafiador e polêmico. Mas afinal, por que há tanta polêmica quando falamos em avaliação? Essa foi a pergunta que fizemos aos pesquisadores entrevistados ao longo desta série. Veja as opiniões agora no Mosaico. Porque, na verdade, a avaliação não é só avaliação. Na prática, ela, em grande medida, ou ela serve para controlar comportamento, ou ela serve para, entre aspas, preparar para a vida. Ou seja, ela está cumprindo um papel político e ideológico. E isso é tão natural, só está há tanto tempo que a gente não percebe. Aí por isso que é tão difícil mudar. A gente não está falando só de avaliação, a gente está falando de outras funções para aquilo que seria a avaliação. Por que há tanta polêmica em relação à avaliação? Porque ela está fortemente implicada com as relações de ideologia, de poder, de crenças, de valores. E a avaliação, ela é quem, de alguma forma, ela mostra para a sociedade como anda, né, o ensino e a aprendizagem. Ela tem ela cumpre esse papel, né? Mas nós não podemos tomar a avaliação como redentora da qualidade da educação. Ela não é redentora da qualidade da educação, porque a qualidade da educação, primeiro eu tenho que pensar de que qualidade eu estou falando e entender que para falar de qualidade, eu não posso só me remeter à avaliação, eu tenho que pensar em inúmeras questões que estão implicadas quando eu falo de qualidade da educação. Eu creio que é porque está mudando o papel da avaliação. E a cultura, mudando contra uma cultura escolar que era já muito arraigada. A avaliação antes servia para selecionar e reter os alunos. Hoje, a avaliação serve para dar indícios à escola e ao sistema educacional e aos professores, no sentido de melhorar as oportunidades de aprendizagem para todos. Então, a mudança entre uma avaliação seletiva e uma avaliação que ajuda a escola a ser efetiva é que está sendo dolorida. Há tanta polêmica em torno da avaliação porque existe uma ligação na cabeça das pessoas que avaliar é classificar e dar nota. Então, quando você, na nossa área da educação, você faz todo um esforço para que a avaliação tenha um outro sentido, que não a classificação das pessoas por meio das notas e dos conceitos, ela gera uma polêmica imensa, chegando ao entendimento, né, de que quando você não dá nota ao conceito, você não está avaliando. Então, como ela vem na nossa prática, na nossa tradição, muito ligada a essas ideias, né, de classificação, nota e conceito, ela causa uma grande polêmica. E a edição do Salto para o Futuro de hoje chega ao final. Amanhã vão estar em pauta as perspectivas críticas da avaliação. Você vai conhecer opiniões de alguns especialistas sobre a relação entre a avaliação e os processos de aprendizagem. Notas, conceitos, pontuações. Quais as estratégias e os parâmetros dos professores na hora de avaliar os estudantes? Como avaliar uma atividade fora da sala de aula? Acompanhe uma experiência com uma turma de ensino médio no Rio de Janeiro. E amanhã o nosso convidado é o pesquisador Ángel Díaz Barriga, da Universidade Autônoma do México. E que é o que falta na América Latina? Não ver ao professor como culpable de los resultados educativos. No ver la evaluación como un instrumento que sanciona el trabajo escolar. O programa de amanhã está imperdível. E não se esqueça, o nosso encontro já está marcado. Aqui, na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.